Olá, bom dia. Somos aqui da empresa Linotec Eletrônica Industrial. Nesse vídeo irei demonstrar a falha 219 e o erro 251 e as possíveis causas. Então, aqui é um servo driver da Hidramat. Quando aparecer esse tipo de falha e erro, é devido ao excesso de temperatura no motor. Então, aqui no conector X6, no pino 1 e pino 2, temos conectado ao sensor de temperatura do motor. É um sensor PTC, ele tem coeficiente de temperatura positivo, ou seja, conforme a temperatura aumenta, a sua resistência ohmica também aumenta. Então, através dessa informação que vem do motor, ele consegue, através dessa entrada, monitorar a temperatura do motor através de uma queda de tensão. Então ele faz aqui uma leitura analógica e através disso ele consegue determinar se o motor está funcionando dentro da temperatura adequada. Então aqui eu fiz um procedimento que só deve ser feito em laboratório, jamais deve ser feito em campo, pois pode ocasionar prejuízo, pode danificar o motor, pode danificar o driver e até um risco de incêndio ou curto-circuito. Então esse procedimento só deve ser feito em laboratório e eu fiz esse procedimento apenas para fazer uma demonstração. Então eu desconectei aqui o sensor de temperatura e no lugar do sensor eu coloquei aqui um trim pot. Ele é como fosse um resistor que varia a resistência ohmica conforme movimentamos aqui para o lado direito e lado esquerdo. Também conectei aqui as pontas do multímetro na escala de tensão para verificar a mudança aqui, a queda de tensão conforme iremos fazer a movimentação. Então você pode ver que o drive está alimentado e está pronto aqui para receber o comando de operação. Vamos startar ele. Então o drive está rodando normalmente, está F. E agora vamos simular aqui a falha, como se tivesse havendo um excesso de temperatura no motor. Então eu vou movimentar aqui. Então vocês podem acompanhar aqui no multímetro, na escala de tensão, ele está em 72 mV. Então eu vou aumentar aqui. Agora está em 205 mV. 335, 500, 650, até agora normal, 700, 826, em 957 mV, ele apareceu aqui a falha, o erro do 251. E o que acontece se a temperatura continuar aumentando? O drive ele vai desligar-se para proteger o circuito. Então eu vou aumentar aqui. Agora está em 1 volts. Um 1,3. Aproximadamente 1,450 volts, 1,449 volts, ele desliga. E fica aparecendo aqui a falha 219. Então é uma medida de proteção que visa não danificar o motor por excesso de temperatura. Mas aqui no caso foi só uma simulação, né, que eu fiz aqui através do trim pot. E quando acontecer esse tipo de falha,
vocês vão ter que verificar como que está as condições do motor. Se o motor não está trabalhando excessivamente, ou talvez com algum parâmetro errado, alguma coisa, anormal, né? Se vocês verificarem que está tudo ok com o motor, e não tem defeito nenhum no motor, acontece às vezes de dar um defeito interno aqui do servo drive. Porque o servo drive ele faz a leitura analógica e converte para digital. E ele tem um programa interno que faz a verificação dessa temperatura. Então, acontece às vezes de um defeito eletrônico ele não conseguir fazer essa leitura corretamente. Então aqui temos em nosso laboratório recursos para verificar o circuito eletrônico, para ver se ele está analisando corretamente e fazendo a leitura correta da temperatura do motor. Então nessa videoaula é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.